Bom, gente, hoje é segunda-feira, temos o quadro que vem por aí, onde fazemos uma perspectiva já tradicional a respeito dos principais indicadores que vão sair no decorrer da semana. Especificamente a respeito de hoje, 3 assuntos. Em primeiro lugar, a expectativa de que nas próximas semanas e meses se abra 40 mil postos de trabalho no setor público, permanentes ou temporárias. Vamos analisar o impacto disso e também uma boa perspectiva de reviravolta para a soja brasileira em função de uma análise norte-americana. E, finalmente, Petrobras está contratando velhas amigas novamente. Vamos ver quem são. Meu nome é Eduardo Starosta e esse é o canal Fora de Curva. E já entrando na análise da segunda-feira, um dos principais destaques que a empresa deu hoje, eu estou na minha frente com a matéria do jornal A Gazeta, é que os governos federal, estaduais e municipais estão com mais de 40 mil vagas abertas em 237 concursos públicos para todo o país. Sim, pode ser vagas temporárias e permanentes, mas isso aí mostra claramente que é uma aceleração de contratação de servidores públicos, e na sexta-feira nós tratamos especificamente sobre isso, mostrando que, de acordo com os dados da PNAD do IBGE, a taxa de desemprego no Brasil no trimestre de março, abril e maio caiu exclusivamente porque houve uma alta muito grande na contratação desses servidores públicos. Isso é bom? Em princípio parece ser legal, só que tal situação gera um efeito colateral no setor privado. O que acontece, pessoal? Quanto mais servidores públicos o Estado, e compreendendo o Estado aí, União, unidades federativas e municípios contrata, mais pressão tributária nós temos. Vamos lembrar, especialmente as cidades e os estados do Brasil, eles estão com as contas aqui esgoeladas e certamente tem maior pressão de custos na área do que se fala de custeio, ou seja, os gastos do dia a dia onde predomina a folha de pagamento. É fato, é tradicional aqui no nosso país que o emprego público vira moeda política. E acontecendo isso, e parece estar reforçando esse acontecendo isso, já que são mais de 40 mil vagas abertas nesse momento, o que vai acontecer? Para pagar esses servidores, evidentemente, os entes públicos precisam do quê? Dinheiro. E de onde que vem essa grana toda? Do bolso do contribuinte. E aí, sem tirar nem pôr, quanto mais se contrata no setor público, maiores vão ser as pressões de aumento dos impostos no cidadão comum. E isso, a meu ver, está errado, isso é um atraso para o Brasil. Tem tanta tecnologia, tem inteligência artificial, tem meios tecnológicos de aumento de produtividade, e fazer uma contratação a roldão desse tipo que está sendo feito em termos genéricos significa que o nosso custo individual do cidadão brasileiro para pagar impostos, talvez não agora nesse início de julho, mas muito em breve, porque está sendo até discutido no Congresso Nacional uma reforma tributária, a meu ver, à la Miguelão, nós vamos pagar sim esse aumento de custo do Estado. E se nós não estivermos conscientes a respeito disso e não berrarmos contra, só vai nos restar realmente pagar daqui a pouquinho a conta que estão fazendo agora. Lamentável. Por outro lado, uma notícia muito boa, se for consolidada, é claro, aqui para o Brasil. O Departamento de Agricultura dos Estados Unidos deu uma informação já na sexta-feira, eu não sabia dela, se não teria divulgado no final da semana passada, mas o importante é o seguinte: eles fizeram uma estimativa do plantio de soja lá na América do Norte e estava muito abaixo do esperado. E se está muito abaixo do esperado, a expectativa de safra é menor, e isso impacta evidentemente no preço dessa commodity no mercado mundial. As cotações na Bolsa de Chicago, o mercado futuro está em alta, e talvez daqui a pouco comece a se tornar interessante para os agricultores que têm essa soja estocada pensar em vender o produto a um preço mais vantajoso. Isso favorece muito várias cidades do interior do Brasil que vivem principalmente dessa cultura. Então, mais renda para o campo, de acordo com essa expectativa que deve se confirmar no decorrer da semana. Parece, só complementando, que essa pesquisa do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos mostrou que eles plantaram lá 5 milhões de acres a menos do que o inicialmente imaginado
pressionando sim isso positivamente o preço da soja. Uma boa novidade então. E finalmente, para encerrar as análises de segunda-feira, eu vou dar um destaque que eu considerei lamentável. A Petrobras novamente habilitou empresas como Odebrecht, Andrade Gutierrez, estão com outro nome, mas são as mesmas pessoas, e a UTC, para atuar novamente, competir novamente nas licitações da estatal. Gente, especialmente a Odebrecht e Andrade Gutierrez estiveram no epicentro do Petrolão ou Operação Lava Jato. Tem muita gente descaracterizando isso, mas houve muita devolução de dinheiro por parte das empresas, comprovando, ao meu ver, nesse caso, que realmente houve tretas naqueles movimentos. E admitir essas empresas novamente gera uma pulga atrás da orelha. Fico por aqui, vamos agora para o quadro que vem por aí. Amanhã, na terça-feira, o IBGE vai divulgar a produção industrial brasileira de maio. Vamos lembrar que nos últimos meses esse indicador vem em queda e acredito que o resultado que vai vir não seja diferente. A indústria brasileira está enfrentando sim vários problemas, não só aqueles estruturais, que eu já comentei várias vezes aqui no Fora de Curva, mas também conjunturais em função de expectativas negativas em relação ao futuro e redução brutal da taxa de investimento do país. Amanhã, então, vamos nos aprofundar sobre esse assunto. Na quarta-feira, o dado que nós estamos destacando agora não é brasileiro, vem da União Europeia, a zona do euro, que vai ser aquele índice de atividade dos gerentes de compra, o chamado PMI. O que esse índice mede? Recordando, as expectativas que os compradores da empresa têm, e essas expectativas revelam que, se as empresas estão comprando mais, isso quer dizer que elas estão pretendendo aumentar seu estoque ou para fabricar mais produtos para vender, ou até para vender mais produtos que comprar. E lembrando, esse indicador, quando está acima de 50, ele reflete um otimismo, um aumento do nível de compras. Se está abaixo de 50, pessimismo, redução das compras ou tendência recessiva. Eu vou pegar agora, da Europa, da zona do euro, o PMI de todos os setores: indústria, comércio e serviços. O mês passado fechou em 50,3, ou seja, 0,3 acima daquele patamar entre o positivo e o negativo. Está muito pouco positivo. A projeção para esse mês é que se mantenha nesse 50,3. Ou seja, nesse contexto, a União Europeia, pelo menos as empresas europeias, não estão vendo o futuro num contexto puramente negativo, mas não é tão positivo assim. É quase no 0 a 0. Um pouquinho positivo, que já dentro do caso desse continente é uma coisa boa em função de todas as dificuldades que os europeus estão enfrentando, não só em função da guerra entre Rússia e Ucrânia, mas pelos prejuízos ainda herdados do período da pandemia. Na quinta-feira também vai ter o PMI geral para a economia, mas não é da zona do euro. Vamos falar dos Estados Unidos. A expectativa é de um resultado de 53 pontos, ou seja, 3 pontos acima do neutro. Então, no caso das perspectivas norte-americanas, pelo menos na visão desses gerentes de compra, gestores empresariais, está sim mais positivo que a União Europeia, e normalmente ainda melhor é que essas projeções elas têm sido superadas pela realidade. Na quinta-feira vamos ver o que acontece com esse indicador. Acredito que dos 53 pontos que está sendo previsto, talvez o PMI norte-americano chegue a 54 ou 55 pontos, o que vai ser um atestado de que as coisas, a economia lá ainda continua bombando, apesar do setor imobiliário, a despeito da recuperação, ainda está numa situação de baixo nível de atividade. E finalmente, na sexta-feira, o indicador mais importante da semana, e é do Brasil. Se você quer saber e quer que eu não interrompa o vídeo nesse momento, então botão no like, compartilhe esse vídeo com a sua rede de contatos, não precisa ser agora, só o lembrete para você. E quem não é inscrito no canal, por favor, fique à vontade para clicar na inscrição, que faz um bem danado para a gente aqui do Fora de Curva. E eu acredito, tenho certeza, na verdade, que você não vai se arrepender das nossas análises, informações, mesmo que não concorde com elas permanentemente. Alguma coisa boa você vai extrair do que aqui nós falamos, eu e o Cachorrão Starosta. Mas sexta-feira, gente, vai sair o IGPDI, Índice Geral de Preços, Disponibilidade Interna da Fundação Getúlio Vargas.
de junho, ou seja, o primeiro indicador de inflação do mês passado. A expectativa é deflação, seria o quarto mês consecutivo de queda dos preços. Isso aí vem acontecendo por quê? Basicamente em função das chamadas commodities internacionais que o Brasil exporta muito. Estou falando do ferro, estou falando da soja que eu mencionei há pouco, vou mencionar também milho e carnes. Isso, como eu falei, deve pressionar sim para o quarto mês consecutivo de deflação, que é preocupante, especialmente no momento que isso compromete a renda do interior do Brasil. Mas esse GPDI vai carregar um indicador separado muito interessante, que é o Índice de Preços ao Consumidor da Fundação Getúlio Vargas, já considerando diversos ajustes de preços públicos que ocorreram no mês de junho. Vamos lembrar especialmente da alta tributária dos combustíveis. Também deve haver alguma pressão aí, especialmente das duas últimas semanas do mês passado, no que diz respeito ao preço da carne bovina. Ou seja, nós vamos avaliar a expectativa inflacionária dos preços ao consumidor, a primeira avaliação, depois vai vir o IPCA fechado do IBGE, que é a inflação oficial brasileira, mas pessoalmente, eu acredito que esse dado do índice de preços ao consumidor do Brasil vai ser sensivelmente maior do que foi registrado pelo IPCA 15, que gerou uma inflação apenas de 0,04%, que eu digo para vocês é praticamente zero. Houveram sim, repetindo, fatores, especialmente na segunda quinzena do mês, que projetaram, que pressionaram os preços para cima do consumo das famílias brasileiras. E por hoje era isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, relembro novamente o botão do like. Agora podem compartilhar o vídeo sim, já que chegaram até o final. E principalmente para os novos telespectadores aí, vamos fidelizar no Fora de Curva, vamos se inscrever aqui no canal, agradeço muito, um forte abraço para cada um de vocês, até breve, uma excelente semana, lembrando que estamos começando oficialmente o segundo semestre do ano. Até mais, gente, um abraço a todos vocês.